Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. Eu estou aqui nesse momento para mim... Vou tentar passar um pouquinho das histórias da minha cidade, São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo. Meu nome é José Carlos Monteiro, sou artista plástico e também contador de histórias. Eu acho muito interessante assim passar essas mensagens, esses conhecimentos, porque vai ficar gravado na nossa história. São coisas dos antigos, que os antigos contavam, e as novas gerações, para que as novas gerações fiquem sabendo sobre isso daí. Então é um resgate de memória. São pesquisas feitas junto à população e desde pequeno eu venho pesquisando sobre isso daí. E agora eu resolvi contar sobre isso daí. O que eu vou comentar nesse momento é sobre bolas de fogo que caía nessa cidade de São Luís depois das 7 da noite. E todo mundo tinha medo. A turma era conhecido por boitatá, né, aqui na nossa região, porque boitatá na Amazônia seria uma cobra, mas aqui para nós são bolas de fogo que caíam do céu. Também eu ouvi falar muito sobre extraterrestre que parece por aqui, então eu fiz uma ligação, no meu entender, que poderia ser talvez algum extraterrestre passasse por aqui, naves espaciais que passavam, e os antigos relacionavam isso a bolas de fogo, né? Então, mas na verdade a história começa assim. Antigamente a nossa cidade era uma cidade colonial, né, da época áurea do café, cheia de casarões coloniais, né? E é uma cidade que era isolada das outras, né? Até pouco tempo atrás ainda era. E então tudo era comentado aqui nessa região. Então essas histórias são todas daqui mesmo, né? E então aqui antigamente não existia lanchonete, supermercado nem nada, era os armazéns, né? Tipo daqueles que passam no filme do Mazzaropi, aqueles do Bang Bang, né? Daqueles filmes de Bang Bang. E então era muito interessante, muito bonito. Isso daí também eu vi muita coisa assim na minha época de infância, né? E então o pessoal vinha da roça e o prazer deles, a distração deles era vir a cavalo. Já era um passeio até a cidade de São Luís do Paraitinga, que era uma povoação ainda, né, nessa época e tal, e uma vilinha, e eles tinham costume de vir nesses armazéns, né, para tomar a sua pinguinha. E eles tinham costume também de amarrar os cavalos na porta dos armazéns. E ali dentro rolava muitas histórias de assombração, essas coisas. Só que essa história acontece quando dois compadres vieram até essa venda aqui na cidade, que ficava na praça local, na praça central, e eles estavam conversando, vieram um pouco antes, né, nesse dia, porque era dia dos mortos, né, da celebração dos mortos. E um deles, após beber muito, saiu cambaleando e falou para o pessoal que ia visitar os seus parentes que estavam no cemitério, nas tumbas lá, né? Daí foi comentado para ele que tivesse cuidado, respeito, porque ele estava bêbado, né? Estava de fogo, e ele tinha por costume, quando estava assim, abraçar os amigos, beijar os amigos, vinha com aquela conversinha, dar um beijinho no cangote do pessoal, aquele cheirinho de pinga, dava mal-estar no pessoal. E daí o pessoal fugia dele, tinha medo dele, porque ele vinha cercando o frango quando ele vinha vindo. Cercando o frango quer dizer, andando, cambaleando para lá e para cá, a pessoa ia para um lado, ele também ia. Ia daquele lado, ele ia. Não tinha como escapar dele, né? Então todo mundo ficava meio assim, aí lá vem vindo. O nome dele, ele era conhecido por Falsino Não Bebe Rum dos Santos. E por que esse apelido? Porque os antigos tinham um costume, toda vez que ia beber uma pinguinha, tinha por costume jogar para o santo, para o protetor dele ali. Então ele jogava no chão um golinho e bebia o restante. Só que por que não bebe rum do santo? Porque a bebida dele não era rum, era justamente a pinguinha, né? Então era isso que acontecia. E ele, muito teimoso, falou assim, não, eu preciso ver uns parentes meus que estão lá no cemitério e tal. E ele foi. Só que quando chegou lá, ele começou a pular essas tumbas do cemitério. Pula uma, pula outra, todo mundo já começou a reparar nele, né? E todo mundo preocupado, alguma coisa pode acontecer. Ele está desrespeitando os mortos, porque a pessoa estava fazendo uma oração ali por um ente querido dele ali, ele chegava, passava por cima,
né, derrubava a vela acesa e tal. Então todo mundo ficava assim meio receoso com ele. Até que daqui a pouco ele começou a sentir uma caloria. A caloria começou no pé dele, foi subindo pela canela, pelas pernas, e daqui a pouco, quando ele viu, ele estava pegando fogo. Ele virou uma tocha humana, né? E saiu voando pelos céus de São Luís do Paraitinga. E isso acontecia muito do pessoal dizerem que via muitos dessas bolas de fogo à noite, vigiando São Luís do Paraitinga, andando para lá, para cá. Então todo mundo ficava com medo de não sair após as 7 horas da noite, porque achavam que essas bolas de fogo caíam, né? E eles tinham um ditado que dizia assim, que quando encontrava uma bola de fogo, tinha que esconder as unhas, os dentes e fechar os olhos, porque ele não gostava de luminosidade. E se isso acontecesse, ele poderia queimar a pessoa e fazer alguma coisa para a pessoa. Então todo mundo corria dessas bolas de fogo. Como a cidade nossa também é muito cheia de morro, de montanhas, casarios no meio dos morros, então o pessoal dizia que encontrava com essas bolas de fogo que caíam do céu e vinha rolando ladeira abaixo. E todo mundo se escondia. Então é uma das histórias assim, que eu ouvia falar no passado, né? E agora eu vou falar sobre os extraterrestres. Pode ser verdade, pode não ser, mas o pessoal comentava muito ali por volta de 1973, por aí, né? E então o pessoal falava que estava aparecendo muito aqui na nossa região extraterrestre, naves espaciais, essas coisas. Agora, se é coincidência ou não, nessa época eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, né? E eu gostava de ficar assistindo assim, ouvindo, né? Naquele tempo não tinha televisão a cores, não existia nem televisão, né? Era só o radinho mesmo, ou a pilha ou então a válvula, né? E eu tinha um rádio de madeira com umas grandes válvulas, mais ou menos desse tamanho assim. E só que eu gostava de ouvir estações de rádio estrangeira, porque eu achava que eu poderia aprender uma linguagem estrangeira. E eu gostava disso. Mas a minha mãe, sabendo disso, ela falou assim: ó Zé, você vai fazer o seguinte, você vai dormir no quartinho que eu arrumei para você, no fundo do quintal da casa. Que lá você fica sossegado, ouve as suas musiquinhas lá e vê o que você, né, o que você gosta. Beleza. Daí eu passei a dormir nesse quarto isolado lá no fundo do quintal de casa. E eu tinha uma tia também, que ela era de idade, já bem avançada. E numa noite dessas, quando eu estava procurando uma estação de rádio, eu escutei um grunhido. E eu também tenho costume, às vezes eu dormia de noite, e no dormir eu metia o pé no rádio e jogava ele longe. Eu saía da tomada e ia parar longe, porque ele era eletricidade, embora tinha pilha também, mas ele também era elétrico, né? E daí numa dessas vezes, eu ouvindo ali, procurando uma estação de rádio e tal, eu sintonizei algo diferente. Era um grunhido, parecia um estridente de violino. Eu falei, opa, aqui parece que eu sintonizei uma estação estrangeira aqui, eu acho que deve ter alguma coisa aqui. E procurei sintonizar melhor. E fui procurando daqui e dali, com aquela delicadeza tudo. Daqui a pouco eu me assustei, quando uma voz me falou assim, através do rádio: a partir desse momento você está ouvindo uma transmissão de perto do planeta Vênus. Opa, que é isso? Deixa eu ouvir melhor. Sintonizei, atento àquilo ali. Daí ele começou a narrar. Eles falaram que era extraterrestre, que estava perto do planeta Vênus. E eles foram narrando muita coisa, que até hoje eu tenho ouvido às vezes em reportagens pela televisão, e coincide muito com aquilo que eles falaram, né? Eles falaram que o planeta onde eles moravam ficava a 500 anos-luz da Terra, né? E para nós é um absurdo, porque uma distância dessa, né? E daí eles falaram que eles estavam pesquisando, que eles, eu pensei assim comigo, eles falavam por telepatia, eles comentaram que falavam por telepatia, só que eles entravam nas ondas sonoras do rádio. E através dessas ondas ia transformando na linguagem nossa. Mas para que isso acontecesse, eles soubessem falar o idioma do Brasil, a nave deles era muito, eles visitavam com a nave deles os países vizinhos ao Brasil,
como aí a Bolívia, Argentina, Chile, esses países vizinhos, porque ele falava que era mais fácil aprender a linguagem deles para depois aprender a nossa. Eu sempre achei que a japonesa, lá, aquele pessoal lá árabe era mais difícil, mas eles falaram que a mais difícil daqui do planeta Terra é a brasileira. E eles andavam pesquisando para que um dia pudessem se comunicar melhor com nós. E tudo que eles falavam revertia na linguagem do Brasil, porque eu entendia tudo que eles falavam. E eu comecei a ficar preocupado. Eu pensei em sair dali no momento e conversar chamar minha tia, que era de idade, para que ela ouvisse e fosse testemunha minha. Só que eu pensei, ela também eu sou criança, ela é de idade. Então eu achei que não ia encaixar nada, ninguém ia acreditar em nós dois. Achar que a gente estava meio pinel, não estava batendo bem da cabeça. Pensei na minha mãe, porque a minha mãe também estava presente. Só que justamente nessa noite, minha mãe tinha saído aqui na cidade de São Luís, tem muita serenata à noite, de violão, cantorias pelas ruas da cidade. E a minha mãe justamente nessa noite tinha saído para fazer companhia com o pessoal, numa dessas serenatas. Então só estava em casa eu e a minha tia. E se eu fosse atrás da minha tia, até ela acordar e ir comigo para ouvir o rádio, porque ela não tinha como mudar de lugar, eu poderia perder uma parte desse comentário, que eu estava achando muito interessante. Até eu lembro que eu fiquei com medo, né? Teve uma hora que eu pensei assim, mas quando eles começaram a contar certas coisas, eu fiquei com medo. E eles falaram assim, não precisa ficar com medo não, a resposta já veio imediata. Então quer dizer que eles falavam por telepatia mesmo. Porque quando eu pensei, será que eles acreditam em Deus? Eles falaram assim, nós acreditamos num só Deus igual de vocês. E vamos transmitir uma missa que está sendo celebrada agora. É tipo de uma missa, porque é outro planeta, é outro costume. Mas eles era uma missa, era assim, uma oração cantada, só bem parecida com o latim, né? Só que o latim, eu também já conhecia um pouco do latim, porque as missas da minha cidade era tudo feito em latim. Então eu estava acostumado com o timbre das palavras, do som, da voz, e eu vi que não era o latim, mas muito semelhante a nós. E eles falavam que não precisava ficar com medo, porque eles acreditavam num só Deus igual ao nosso. Agora, uma coisa interessante é que eles falaram assim que eles não morriam, que eles trocavam de corpo igual nós trocamos de veste. Isso até hoje sou meio encabulado. Mas como a ciência está sendo muito desenvolvida, eu acho que isso daí tem fundamento. Como quem diz, se o coração está ruim, a gente troca, põe um outro, põe de plástico, um implante, né? E a pessoa já recupera a parte estragada. Daqui a pouco vai lá, põe outro. É como se trocasse de roupa mesmo. E eu acredito que eles devem ter também algo assim, algum remédio, alguma coisa que eles tomam, que eles não envelhecem. Porque eles falavam que eles não morriam. Entre aspas, né? Porque tudo tem fim. Um dia tem fim, né? Mas é isso. Depois eles falaram que estava pesquisando o fundo do Rio Amazonas, e isso eu já registrei em 2012, num livro que eu estou para editar, que chama-se Lendas, Contos e Causas de São Luís do Paraitinga. Está registrado já na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro esse livro, que eu estou para editar. Então já pode confirmar através desse livro, que em 2012 eu já estava apontando algumas das transmissões desses extraterrestres, que não me deram o nome, mas eles até falaram que eles estavam pesquisando o Brasil através de um sistema interplanetário que fica numa cidade próxima a São Luís do Paraitinga. Outra hora eu conto qual cidade que é, né? E vai mais um pouquinho além. Eles falaram assim que, por exemplo, a nave deles é tocada a imã eletromagnético, não usa combustível. E que alguns países, uma certa época, com os seus caças, tentaram se aproximar deles para ter contato. E eles consentiram, porque eles querem transmitir, passar para nós altas tecnologias, ensinar nós, porque eles são bons. Esses pelo menos falavam que eram muito bons e que eles tinham interesse em ajudar o planeta Terra na parte da tecnologia. E então, para entrar em contato com esses caças, né, militares, eles deixaram o caça se aproximar. Só que quando o caça chegou perto para entrar em contato com eles, derreteu. Então eles ficaram encabulados, porque eles não sabiam que o material usado aqui no nosso planeta é inferior ao deles. E que em volta da nave espacial gira 20 metros
de uma caloria imensa, que eu não sei nem falar quantos graus são de caloria, e derrete tudo em volta que encostar perto da nave. Mas eles falaram que isso daí não é para uma maldade, mas sim para matar os micróbios, os anticorpos que giram no espaço, porque eles visitam muitos planetas, né? E a nave deles também, ela anda muito rápida, porque cada planeta tem o seu ímã, seu eletromagnético, e puxa a nave deles. É só sintonizar no planeta que eles vão, o próprio planeta puxa eles. Então a velocidade deles é imensa, né? E então eles não usam combustível. Que uma certa época também tinha um avião da Terra que ultrapassou o limite nas alturas e ficou girando lá e não entrava em órbita. Eles ficaram com dó, foram lá e tiraram a nave e colocaram ela em órbita de novo, órbita daqui da Terra. Só que não é comentado pelo pessoal, porque, digamos assim, até certa época era escondido isso daí, ou esses acontecimentos. E eu acredito, tem muito mais coisa para me contar, mas eu estou contando esse pedaço. Quem sabe mais para frente eu vou contar as outras partes. Mas então eu acredito que de repente essas naves espaciais é que descia e passava aqui por São Luís do Paraitinga, porque esse contato meu foi aqui nessa cidade. Eu tinha apenas 12 anos de idade. E eles falaram também que futuramente eles poderiam entrar nos meios de comunicações digamos assim, sem que nós intercedêssemos por isso daí. Eles podem fazer o que eles bem entendessem. Só que eles não fariam isso porque eles eram muito feios. Então, se em algum lugar daqui no país nosso, que aqui na minha cidade não existia televisão, mas nas capitais já existia, só que era em preto e branco. Mas eles falaram assim, se eles quisessem dominar isso daí, entrar no ar, poderia. Eles têm condições de fazer isso aí, para toda a comunicação da televisão, e passava a eles. Só que eles falaram assim, que para nós, eles acham que nós somos muito bonitos, o ser humano é muito bonito, e eles são muito feios. Ia haver muita gente que ia morrer de ataque cardíaco. Então eles, pensando no nosso bem-estar, falaram assim, não é tempo ainda, mas não está muito distante da gente começar a aparecer. Hoje em dia, eu faço essa ligação com aquelas figurinhas muito feias que aparecem na televisão, horrorosa, e a criançada gosta, a criançada acha interessante aqueles bichinhos, e é o que parece com eles. Então quer dizer que agora, se eles aparecerem, a criançada não vai ficar com medo não, já estão acostumados com aquelas figuras. Mas talvez, intuitivamente, o pessoal faz justamente parecido com eles. Quando dorme, sonha, ou a alma da gente também viaja no tempo, que eu sei, e ela vai e vê eles lá, talvez de repente até conversa com eles, volta aqui para a Terra, daí não a lembra nada, quando acorda não a lembra de nada, mas tem uma vaga intuição de conhecê-los, né? E eles falaram isso, e eu achei que tem fundamento isso daí. E eles falaram que em breve eles iam fazer isso. Como também tem uma outra parte da história, que segundo eu já vi em internet e tudo, nós estamos na quarta dimensão, e nós vamos passar para a quinta dimensão, que termina esse mês de julho, segundo algumas pesquisas. E o que é a quinta dimensão? É um mundo melhor, onde não vai mais existir doença, porque a tecnologia vai ficar muito avançada, o pessoal vai ter maior conhecimento de tudo que acontece, vai ter mais estudo e vai poder até se comunicar com eles. Eu acredito nisso. Então eu tenho essa fé que o mundo está para melhorar, né? É diferente de que muitos pensam que vai ser destruído, não. Porque inclusive eles falaram que o planeta deles tem ligação com o planeta Terra. Se entrar em problemas, em guerra nuclear, e uma bomba atômica, qualquer coisa, abala eles também. Então eles estão protegendo nós, e há muito tempo eles vêm protegendo. Por causa disso que até hoje não aconteceu assim do fim do mundo, que nem o pessoal pensa. Porque eles estão também na nossa cola, eles estão nos protegendo. E agora, a partir desse mês para frente, segundo pesquisa, como está para passar para a quinta dimensão, então eles talvez, né, até vão entrar em contato conosco para nos ensinar, passar essas tecnologias, na parte da ciência, da medicina, né? Então eles vão passar muita técnica para nós. É isso que eu tenho para falar de momento. Muito obrigado, agradeço a vocês, meus amigos. Também eu estou com se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu joinha. Obrigado.